Como vimos ontem, o apóstolo Paulo, em vez de voltar ao Corinto pela segunda vez, ele retornou a Éfeso e enviou de lá o que ficou conhecida como uma carta severa. Veja em 2 Coríntios 2, 3, 4, 7, 8 e 12. Veja, era uma carta severa, uma carta com advertência. Escrevi para que quando for não tenhamos tristeza, mas sim alegria recíproca. A carta entristeceu vocês por pouco tempo. Escrevi sabendo do grande interesse que tendes por nós. Era uma carta de advertência. Como uma advertência, ela causava tristeza. Mas o apóstolo Paulo diz assim: é tristeza por pouco tempo. Escrevi sabendo do grande interesse que tem por nós. Veja, ele estava falando: vocês têm interesse por mim, vocês queriam que eu fosse visitá-los, mas não era o momento oportuno. E eu escrevi porque eu sei desse interesse que vocês têm por mim. Quais foram os resultados dessa carta severa? Como Paulo reagiu ao saber dos efeitos da carta? Isso nós encontramos em 2 Coríntios 7, dos versos 5 a 13. Lá diz que o apóstolo Paulo sentiu-se confortado com a chegada de Tito. Tito trouxe boas notícias de Corinto. Lembra, Paulo tinha ido para Troade, depois tinha ido para Macedônia, e agora ele estava esperando Tito, com as notícias da igreja de Corinto. O que Tito trouxe? Quais são as notícias? A igreja estava com saudade, estava chorando, estava com zelo por conta do Paulo. Isso causou alegria. A carta vos entristeceu por pouco tempo, mas produziu arrependimento. Vocês foram contristados segundo Deus. Isso quer dizer, vocês se entristeceram segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Não traz pesar a ninguém. Entretanto, a tristeza do mundo, essa produz a morte. Por isso, Paulo se sentia confortado, Paulo se sentia alegre, feliz, porque o relacionamento com a igreja de Corinto tinha se restabelecido a partir da carta severa. Paulo e Tito se encontraram depois na Macedônia, onde o apóstolo ouviu de Tito a excelente notícia de que suas palavras firmes tinham produzido bons frutos, o que encheu o seu coração de alegria. Se antes alguma coisa em Coríntio se colocava contra Paulo, agora a igreja estava ao seu lado. Como é importante, irmãos, apoiar os líderes. Como membros da igreja, podemos tornar o trabalho deles muito mais leve. Assim como Paulo, irmãos, os líderes, os pastores, os administradores da igreja passam por tribulações, passam por privações às vezes, passam por perseguições, passam às vezes por fofocas. Mas veja, eles precisam do apoio dos líderes, eles precisam do apoio dos membros e nós devemos apoiá-los. Veja o que Paulo ensinou sobre a disciplina eclesiástica em 2 Coríntios 2, 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Basta-lhe a posição da maioria. O ensino principal do texto de Paulo, é mostrar como a igreja deve lidar com um membro que estiver em pecado visível, um pecado presente. Veja, basta-lhe a punição pela maioria. Isso quer dizer, tomou-se a posição sobre o castigo, que foi executado, ficando Paulo convencido de que fora suficiente. Se Paulo falou sobre a punição que algum membro lá deveria receber, e ele diz assim: agora já foi suficiente. Agora estou lendo o verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmes para ele o vosso amor. Sim, ele foi disciplinado, mas agora devia vir o perdão. O objetivo da disciplina na igreja é a restauração do pecador. É a restauração daquele que se encontra em desacordo com a Bíblia, em desacordo com as normas da igreja. E ele diz assim: agora quero que confirmeis para ele o vosso amor. Aqui aprendemos que o propósito da disciplina eclesiástica é a restauração por meio do perdão e da reafirmação do amor ao pecador. O texto também indica que a disciplina pode ser dolorosa, mas é necessária.
Algumas igrejas bem intencionadas e desejosas de destacar a graça acabam nunca confrontando pecados evidentes ou até públicos. Outras, por sua vez, podem ser rígidas, implacáveis e duras. O pecado precisa ser tratado, mas com amor. O pecador precisa ser tratado com amor. Por isso, Paulo pôde exortar a igreja a reafirmar seu amor pelo ofensor, pois ele mesmo amava a igreja. Veja, continuando o texto de Paulo, quando ele disse em seguida: pelo que vos rogo que confirmeis para ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter a prova que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vanglória sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Veja, irmãos, Paulo tinha também o cuidado. Quando a igreja é rígida demais, quando a igreja não perdoa, quando a igreja não manifesta amor, quem é que se alegra com isso? Quem se alegra com isso é Satanás, irmãos. Pois essa posição irredutível da igreja, muitas vezes, pode causar sobre a igreja vergonha. E veja, qual é o texto do Senhor Jesus? Como é que vocês vão ser conhecidos? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns aos outros. É o amor que deve identificar a igreja de Deus. É o amor que deve identificar os filhos de Deus. Entretanto, amor e perdão não podem ser coniventes com o pecado. O pecado precisa ser tratado. O pecado não pode ser olvidado, não pode deixar para lá. O pecado não é coisa pequena. Por que não é coisa pequena? Não é coisa pequena porque se fosse coisa pequena não precisaria Deus Filho ter vindo morrer para nos livrar das penas do pecado. Então veja lá, irmãos, o perdão, o amor não podem ser coniventes, mas o perdão e o amor devem ser presentes no trato do pecador. A disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja deve ser um ato de amor. Veja 2 Coríntios 2:4. Não escrevi para entristecê-los, mas para que soubessem o quanto eu os amo. A presença do amor no ministério de Paulo, a presença do amor na igreja. Isso era no primeiro século, mas isso deve ser hoje também. A presença do amor de Cristo deve estar constantemente na igreja. Deve estar constantemente no relacionamento com os irmãos. Dessa forma, testemunhando de que somos filhos do Senhor Jesus, de que somos discípulos do Senhor Jesus. Não tratando o pecado com conivências, não tolerando o pecado, mas amando o pecador e disciplinando o pecador quando necessário, mas com amor e com um objetivo absolutamente restaurador. Que Deus esteja com cada um de nós e que nós, nas nossas avaliações, nos nossos julgamentos, nos julgamentos dos nossos irmãos, aqueles que eventualmente pecaram, tornaram público um pecado, manifestemos a Ele o amor cristão, o amor do Senhor Jesus Cristo.